E então, pessoal, tudo bom? De novo aqui, professor Henrique da Rosa na área, voltando a falar sobre a tutela do patrimônio público, a Lei 12.846 de 2013, aquela famosa lei anticorrupção empresarial, então, que nós já fizemos toda a parte introdutória, principiológica, a questão da tutela do patrimônio público, então, fizemos um bom apanhado geral nesses blocos até aqui, vamos dar seguimento, então, no texto da Lei 12.846, que a gente ainda tem alguns assuntos importantes aqui para conversar. E nós paramos aqui no artigo 6º, na questão das penalidades, né? A multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior, né? A instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, né? A vantagem auferida quando for possível a sua estimação, e a publicação extraordinária da sentença condenatória. Aqui eu acho que, como eu disse anteriormente, ficou um pouquinho singelo, ficou muito singelo, poderia ter avançado um pouquinho, mas enfim, né, é o que a gente tem para o momento. Os professores Rogério Sanches, né, e Renê Souza também têm uma opinião semelhante, né? Então, eu concordo com essa ideia de que as penalidades são muito singelas. Vamos lá, como é que são aplicadas essas sanções? Parágrafo 1º, são aplicadas fundamentadamente, né? Estou chovendo molhado, claro, mas tem que estar na lei, de forma isolada ou cumulativamente de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade, a natureza e das infrações. Tá certo? As aplicações das sanções previstas nesse artigo não excluem em qualquer hipótese a obrigação de reparação integral do dano causado. Aqui é importante a gente estabelecer um parâmetro, né? A recuperação do dano, ela é algo inegociável, tá? O dano causado, ele tem que ser recuperado integralmente, porque o patrimônio público, ele não pertence ao fulano ou beltrano, ele pertence sim a toda a sociedade. Então isso é algo inegociável, nós temos que recuperar o patrimônio público de forma integral. Beleza? O que é levado em consideração na aplicação das sanções? Aqui nós temos, se eu pudesse fazer uma analogia, vamos dizer assim, eu faria uma analogia ao artigo 59 do Código Penal, aqui sem querer usurpar a função de nenhum professor de direito penal. Eu também leciono penal, mas não é esse o objetivo aqui. Mas no caso nós temos algumas circunstâncias que devem ser levadas em consideração quando da aplicação das sanções. A gravidade da infração, ela possui um caráter estritamente subjetivo, né? E a gravidade da infração ela vai ser conjugada com alguns fatores, como, por exemplo, o montante da verba, o tipo da obra, a condição econômica, né, do ente público. Né? Então, assim, a gravidade da infração vai levar em consideração alguns aspectos do caso concreto. A vantagem oferida ou pretendida pelo infrator, aqui no caso já é mais fácil a gente quantificar. A consumação ou não da infração, tá? O grau de lesão ou o perigo da lesão, aqui nós temos também um caráter subjetivo bem forte para lidar. O efeito negativo produzido pela infração, qual é o efeito negativo? Vamos dizer assim, foi uma questão de licitação, a cidade precisava daquela obra, precisava daquele contrato, precisava resolver aquele problema, então ficou, né, a ver navios, vamos dizer assim. Então é um efeito negativo, né? A população, a sociedade acabou sofrendo com isso. Então é uma situação que deve ser pesada aqui em desfavor do infrator. A cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações, até por conta da questão do acordo de leniência, lá do artigo 16, que a gente vai ver daqui a pouco, mas a pessoa jurídica também, né, ela coopera ou não coopera para apurar as infrações. Inciso 8, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade e auditoria. Os programas de compliance e integridade, esse aqui, eu vou ser honesto para vocês, vou confessar para vocês que compliance e integridade é a menina dos meus olhos, né? É um tema que eu adoro, que eu estudei no meu doutorado, no meu pós-doutorado. É um tema que eu adoro de paixão, compliance e integridade. Venho também lecionando sobre isso. Você vai me ver aqui ainda num curso sobre compliance e integridade que já está quase finalizando, né? Mas, enfim, é levado em consideração a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva do Código de Ética e de Conduta no âmbito da pessoa jurídica, né?
Então, o compliance e integridade é uma ferramenta de gestão, isso não é jurídico, o compliance não é jurídico, ele é uma ferramenta de gestão que também é jurídico, né? Tem administração, tem gestão, tem sociologia, tem direito, então ali é multissetorial, vamos dizer assim, e uma grande empresa, uma corporação, hoje até para poder atuar no mercado corporativo privado, precisa seguir um código de conduta, precisa ter um bom programa de compliance, um compliance software. A ideia aqui do inciso 8 é você verificar se esse programa de compliance e integridade ele não é algo apenas formal, que está lá só para ver, que está lá só para ver, mas não funciona. Tá certo? Então, isso aqui pode ser levado em consideração para a aplicação da penalidade. O que mais nós temos aqui? O valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica. Agora eu vou sair um pouquinho aqui, estava atrapalhando. O valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com órgão ou entidade pública lesados, né? E aqui tem o processo administrativo. Como é que esse processo administrativo ele vai ser levado em consideração? E aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Percebam, minhas amigas, meus amigos, percebam, deixa eu tirar um pouquinho o óculos aqui, ó. Assim eu fico uns 6 meses mais novo. Percebam a sequência da lei, né? A abrangência da lei, a quem que ela se dirige, o alcance da lei, quais são os atos que são passíveis de punição, quais são os tipos de punição, o que se leva em consideração para aplicar essas punições, e agora a forma, né? A forma com que você vai levar a efeito o processo administrativo que pode culminar nessa punição. E tudo isso aqui depois é regulamentado, né, pelo decreto que regulamenta a Lei 12.846 de 2013. Né? Então tem um decreto regulamentador aqui nessa parte do processo administrativo. Então a lei aqui, ela traz algumas diretrizes gerais nesse sentido, que eu já te destaco aqui no artigo 8º. Então o processo administrativo, vamos lá, a instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão, né? A autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e ampla defesa. É claro que, por se tratar de penalidades, por se tratar de processo administrativo, nós temos que seguir, evidentemente, o tronco constitucional da coisa, né? Então, todos aqueles princípios que permeiam, né, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, todos eles têm que ser levados em consideração, até porque nós estamos aqui a possivelmente aplicar uma penalidade dentro da lei. Então, a autoridade máxima, e está grifado ali, está destacado em azul, que é já para não deixar dúvida, né, a autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo, judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório para a defesa. A competência, né? A competência para instauração e julgamento do processo administrativo de apuração e responsabilidade poderá ser delegada, vedada a subdelegação. Então nós temos aqui uma regra geral que permite uma delegação, sendo vedada a subdelegação. Então aqui nós já temos alguns detalhes, né, interessantes, né, para a prova de concurso que o examinador pode efetivamente aqui tentar, de alguma forma, trazer alguma pegadinha para o candidato. Parágrafo 2º. No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União, a nossa conhecida CGU, terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nessa lei para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento. Então, a Controladoria Geral da União, a CGU, tem competência concorrente para instaurar processos, né? Então, olha só, artigo 8º caput, a instauração e o julgamento cabem à autoridade máxima. Competência concorrente da CGU para instaurar processos administrativos, né? Ou então fazer a devida avocação. Perfeito? Então, cuidado aqui, nós temos um jogo de palavras muito sutil que pode trazer problemas para quem eventualmente não tiver memorizado corretamente o texto da lei. Então, eu estou chamando a atenção aqui para as possibilidades dentro daquilo que a lei estabelece e do jogo de palavras para fins de prova de concurso, né? Se você vai fazer concurso para promotor, para juiz, para a área federal, sobretudo, né? Fiscal, auditor, procurador da República, né? Do Ministério Público Federal, por exemplo,
né, você fatalmente vai ter que passar pela análise dessa lei ou pela tutela do patrimônio público, que não se esgota nessa lei, tem ação civil pública, tem ação de improbidade, tem um monte de coisa ainda. E nesse sentido, esse joguinho de palavras, então, aqui, ele é muito sutil para tentar induzir o candidato em erro, tá? Artigo 9º. Compete a Controladoria Geral da União, CGU, a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nessa lei praticados contra a administração pública estrangeira, observado o disposto no artigo 4º da Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros e Transações Comerciais Internacionais, promulgada pelo Decreto 3678 de 2000. Seguindo, como é que o processo administrativo se desenrola? Dentro daqueles aspectos constitucionais que eu te falei. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora, composta por 2 ou mais servidores estáveis. 2 ou mais. Aqui, quando nós temos algum critério objetivo de formação de alguma coisa, né, isso genericamente falando, é um prato cheio aqui para a banca de concurso tentar misturar isso. Então, processo administrativo, cuidado com a instauração, tá? Instauração aqui no artigo 8º, tá? E no parágrafo 2º, competência concorrente, autoridade máxima, aqui instauração e o julgamento ali da autoridade máxima. E aqui, no caso, nós temos a comissão para a apuração da responsabilidade jurídica, da pessoa jurídica, tá? Isso são coisas distintas. Então, essa comissão, designada pela autoridade instauradora, é composta por 2 ou mais servidores estáveis e deve-se observar as hipóteses de suspeição e impedimento previstas em lei, sobretudo aquelas previstas nos códigos de processo, né, civil e penal. Né? Você não vai participar de uma comissão que vai apurar a responsabilidade, por exemplo, do teu irmão. Né? Não tem nem sentido isso. Eu tô aqui falando só algumas hipóteses, mas para dizer que aqui remete à legislação processual, sobretudo. Tá? Então aqui nós falamos da comissão para a responsabilidade. A comissão poderá cautelarmente propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou o processo objeto da investigação. Em muitas situações, o ato lesivo em si, ele continua a praticar efeitos e a lesar os cofres públicos, tá? E existe cautelarmente a necessidade de você sustar esse ato, suspender os efeitos desse ato para evitar que os cofres públicos continuem sangrando. Então, nesse parágrafo 2º aqui, a proposição cautelar, né, para a autoridade instauradora, para ela suspender, devidamente fundamentado, e a fundamentação, claro, deve se dar dentro daquilo que o direito processual estabelece como necessidade cautelar, né, para você adiantar aqui algum provimento. Tá? Bom, a comissão deve concluir o processo no prazo de 180 dias, contados da data da publicação do ato que a instituir. Aqui é pegadinha na certa. Imagina você entrar numa prova de concurso, Lei 12.846, o processo administrativo para apuração, né, a cargo da comissão, deve ser concluído no prazo de 90 dias, por exemplo. Né? 180 dias contados da data da publicação do ato que é instituir. Aí troca aí, em vez de contados da data da publicação do ato que é instituir, contados da data da escolha dos membros da comissão, por exemplo. Né? Aqui o céu é o limite para fazer pegadinha de concurso. E, ao final, apresentar relatórios sobre os fatos apurados sob eventual responsabilidade jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas. Tudo devidamente fundamentado e motivado, né? Bom, e aqui, né, a gente sabe que no Brasil, o Brasil é o país das regras e das exceções. A gente tem muito disso, né? 180 dias, mas, dependendo do caso, o prazo previsto no parágrafo 3º, ele poderá ser prorrogado mediante ato fundamentado da autoridade instauradora. É claro, 180 dias, em muitas situações, é um tempo exíguo, né? Por quê? Porque, assim, tem contrato e contrato, tem licitação e licitação, tem obra e obra, tem recurso público de um tamanho, recurso público de outro tamanho, de maneira que, a depender da complexidade do caso, claro, 180 dias realmente é pouco. Mas o fato aqui, o importante é que 180 dias, né, e a prorrogação tem que ter, você tem que prever ali um fim tem que prever um fim para os trabalhos, tá? A ideia não é prorrogar indefinidamente, e sim prever um fim
para os trabalhos até para que a lei possa surtir os seus próprios efeitos. Ok? Então, encerrando esse bloco aqui, eu te convido a trazer de novo a pipoca aí para a sala e a gente vai voltar mais um pouquinho para conversar sobre terminar a Lei 12.846 de 2013.